Paul Suisse, Teoria do Desenvolvimento Capitalista, Princípios de Economia Política Marxista. Terceira parte, Crises e Depressões. Capítulo 11, A Controvérsia do Colapso. 1. Introdução. Podemos agora formular uma pergunta que, nas fases anteriores desta exposição, só podia ser insinuada. São as crises o momento mori do capitalismo? Tendem a tornar-se cada vez mais severas, resultando finalmente no colapso do próprio sistema? Desde fins do século passado, esse tópico tem sido dos mais veementemente discutidos em todo o âmbito do pensamento marxista. Antes de tentar analisar a significação do problema no estudo da crise que se segue, será útil esboçar os principais pontos e teorias do que se pode chamar adequadamente de controvérsia do colapso. A moldura geral da controvérsia foi criada pelas observações esparsas de Marx relativas ao fim do capitalismo e ao advento do socialismo. Em linhas gerais, sua posição era clara e coerente. Numa certa fase, as relações de produção capitalista cessarão de estimular o desenvolvimento das forças de produção e, ao invés disso, se tornarão grilhões impedindo a maior expansão dessas forças. Isso assinalará o início do período revolucionário durante o qual a classe trabalhadora, oprimida e disciplinada por sua situação especial na sociedade, derrubará as relações de produção existentes e estabelecerá em lugar delas outras socialistas mais elevadas. Além disso, segundo Marx, este não é um processo que pode acontecer, mas que deve acontecer com toda a inevitável força de uma lei natural. Marx, porém, não traçou detalhadamente o curso dos acontecimentos, que vão marcar a transformação do capitalismo no grilhão ao maior desenvolvimento das forças produtivas. As crises se tornarão mais e mais severas, abre aspas, colocando em jogo a existência de toda a sociedade burguesa cada vez mais ameaçadoramente, fecha aspas. Os meios adotados para superá-las, abre aspas, de um lado pela destruição imposta de uma massa de forças produtivas, do outro pela conquista de novos mercados e pela exploração mais completa dos já existentes, fecha aspas, só conseguem resultados ao custo de, abre aspas, abrir caminho para crises mais extensas e destrutivas e reduzir os meios pelos quais as crises são evitadas, fecha aspas. Foi essa a opinião exposta no Manifesto Comunista. Convicção semelhante de que as crises devem continuar piorando, embora formulada de maneira menos explícita, pode ser percebida no exame da tendência decrescente do lucro no volume 3 de O Capital. Essas afirmações são todas, porém, de caráter muito geral, deixam aberta a questão do colapso capitalista em qualquer sentido usual do termo. Outro raciocínio diverso, que será examinado com mais vagar na parte 4, assinala também obstáculos cada vez maiores no caminho da expansão capitalista. Há, segundo Marx, uma forte tendência no capital de centralizar-se em número cada vez mais reduzido de mãos. Finalmente, abre aspas, o monopólio do capital se transforma numa cadeia sobre o modo de produção que surgiu e floresceu com ele e sob ele. A centralização dos meios de produção e a socialização do trabalho chegam, por fim, ao ponto em que se tornam incompatíveis com seu revestimento capitalista. Esse revestimento é eliminado. Os sinos dobram finados para a propriedade privada. Os expropriadores são expropriados. Fecha aspas, fim da citação. Do Capital 1. Isso não é tanto uma previsão como a descrição viva de uma tendência. Em outro local, falando da, abre aspas, centralização dos capitais já existentes em umas poucas mãos e a descapitalização de muitos, fecha aspas, Marx faz uma advertência velada contra deduções muito rígidas. Abre aspas,
Esse processo provocaria, sem demora, o colapso Zusammenbruch da produção capitalista, se não fossem as tendências neutralizantes que continuamente têm um efeito descentralizador ao lado dos efeitos centrípetos. Fecha aspas. Citação do Capital, volume 2. Podemos dizer que realmente todo o sistema teórico de Marx constitui uma negativa da possibilidade de expansão capitalista indefinida e uma afirmação da inevitabilidade da revolução socialista. Mas em nenhuma parte de sua obra encontra-se uma doutrina do colapso especificamente econômico da produção capitalista. Se isso é uma fraqueza ou não, veremos oportunamente. De qualquer modo, é claro que seu tratamento do problema, tanto nos aspectos positivos como negativos, preparou o terreno para uma extensa controvérsia que ainda não pode ser considerada, até hoje, resolvida. Nos anos que antecederam a morte de Engels, 1895, o problema do colapso capitalista não era frequentemente discutido como tal. Observações ocasionais que pareciam firmar-se numa teoria do colapso definida não eram mais do que uma tentativa de dar expressão enfática ao conceito geral de uma transição inevitável do capitalismo para o socialismo. Por exemplo, em 1891, Kautsky escreveu, abre aspas, forças econômicas irresistíveis levam, com a certeza do destino, a produção capitalista ao naufrágio. A substituição da ordem social existente por uma nova já não é simplesmente desejável, tornou-se inevitável. Fecha aspas. A Luta de Classes, edição Kerr, Chicago, 1910. Não obstante, alguns anos depois, em sua polêmica com Bernstein, Kautsky negou vigorosamente que houvesse qualquer traço da teoria do colapso em sua obra anterior. Afirmou mesmo, e parece não haver razões para duvidar de sua exatidão, que a ideia de uma teoria do colapso, bem como a própria denominação Zusammenbruchtheorie, eram invenções de Bernstein. Isso demanda algumas explicações. 2. Edward Bernstein. Edward Bernstein foi, durante muitos anos, amigo íntimo e colaborador de Engels, e considerado geralmente como marxista ortodoxo e destacado representante da social-democracia alemã. Logo depois da morte de Engels, porém, Bernstein lançou um movimento chamado de revisionismo, que estará sempre ligado ao seu nome. Artigos publicados em Die Neue Zeit em 1896 e 1897 foram reunidos em livro em 1899 sob o título As Pressuposições do Socialismo e as Tarefas da Democracia Social. Foi, como Kautsky observou acertadamente, a primeira obra sensacional da literatura da social-democracia. Pela primeira vez, um marxista importante via oportunidade na revisão de Marx. A imprensa regozijou-se e o livro teve grande circulação e conseguiu apoios valiosos. Levado por um profundo receio da violência, pelo desprezo da teoria e pela absorção nos detalhes práticos da vida diária, Bernstein era, em quase todos os aspectos, a antítese de Marx. A expressão revisionismo, aplicada à obra de Bernstein, é um grande eufemismo. Seu objetivo, embora pudesse não ter consciência disso, era eliminar o marxismo, raiz e frutos do movimento socialista. Em lugar da concepção básica de Marx do socialismo como resultado necessário de processos históricos objetivos, Bernstein desejava apresentar a ideia do socialismo como objetivo da humanidade civilizada, livre para escolher seu futuro segundo padrões éticos e morais mais elevados. Onde Marx afirmava que os homens aprendem a merecer o que obtêm, Bernstein sustentava o contrário, que os homens conseguem o que merecem.
Assim, substituída a luta e o preparo revolucionário pela persuasão e educação como meios de chegar ao socialismo. Para ter influência em seu meio, Bernstein compreendeu que não podia simplesmente atirar fora do marxismo. Sua atração era muito grande e sua influência muito profunda. Era necessário proceder mais cautelosamente, modernizando-o e revendo-o. Com esse objetivo, verificou que a teoria do colapso era um de seus pontos de ataque mais convenientes. Uma das doutrinas de Marx era o colapso inevitável e catastrófico do capitalismo. E não é necessário dizer que Bernstein não podia provar isso. À luz dos desenvolvimentos econômicos, desde a morte de Marx, crescimento do mercado mundial, aparecimento de cartéis, aperfeiçoamento do sistema de crédito, etc., a teoria do colapso catastrófico já não seria sustentável e devia ser abandonada. Era necessário reconhecer em seu lugar uma tendência de melhorar no desenvolvimento capitalista. A severidade das crises diminuiu, as lutas de classes se tornam menos agudas, etc. Caracteristicamente, Bernstein, abre aspas, estabelece, fecha aspas, a tendência de melhoria de forma puramente descritiva. E chegamos, então, ao ponto essencial de sua argumentação. A tática revolucionária só se justifica na suposição de que o capitalismo entrará em colapso e que a existência permanente da sociedade demandará absolutamente uma nova crise econômica. Nesse caso, de certo, tudo que for necessário em tal momento será justificável. Mas se, como acreditava Bernstein, o colapso do capitalismo é o resultado, não do verdadeiro desenvolvimento capitalista, mas de uma desgastada teoria, segue-se que toda justificativa para a revolução desaparece. Na realidade, a eliminação pacífica e progressiva dos males do capitalismo é possível. Será, portanto, também politicamente proveitosa e moralmente justa. Dessa forma, Bernstein chega à mesma conclusão positiva de seus contemporâneos fabianos na Inglaterra, que, devido a uma herança intelectual diversa, consideraram a validade do gradualismo como certa, sem a necessidade de uma laboriosa revisão preliminar de Marx. 3. O contra-ataque ortodoxo. A reação dos marxistas ortodoxos ao ataque de Bernstein não foi uniforme. O primeiro contragolpe geral aos seus argumentos econômicos foi desfechado por Heinrich Knoll, no órgão teórico oficial do Partido Social Democrata. Essa resposta é interessante principalmente pelo seu título, sobre a teoria do colapso. Julgava ele que Marx e Engels acreditavam no colapso do capitalismo. Não procura, porém, dar um conteúdo específico a esse conceito. Na verdade, tal como é usado, a expressão parece simplesmente opor-se às róseas previsões de Bernstein sobre o futuro das condições econômicas no regime capitalista. Quando as ideias de Knoll sobre a deterioração progressiva das condições econômicas representam apenas uma rudimentar teoria da escassez de mercados que poderia encontrar base em certos escritos populares de Engels, mas não em Marx. A reação de Kautsky foi diferente. Ao invés de debater a questão do colapso capitalista pelos seus próprios méritos, Kautsky tentou negar sua existência. Marx e Engels não tinham qualquer teoria do colapso no sentido de Bernstein, isto é, de, abre aspas, uma grande crise econômica generalizada como caminho inevitável para a sociedade socialista, fecha aspas. Pelo contrário, acreditavam que as condições econômicas devem piorar no capitalismo. O elemento essencial e original na teoria deles era que o fator decisivo para provocar a transição ao socialismo seria, abre aspas, a força crescente e a maturidade do proletariado, fecha aspas. Quanto às táticas do movimento social-democrata, Kautsky rejeitava o gradualismo de Bernstein em favor da flexibilidade máxima. É necessário estar, abre aspas,
armado para qualquer eventualidade. A democracia social se vale das crises como da prosperidade, da reação e da revolução, das catástrofes e do desenvolvimento lento e pacífico. Fecha aspas. 4. Tugan Baranovski. Bernstein procura lançar a teoria do colapso como uma pedra sobre a cabeça dos marxistas ortodoxos. A tentativa de Kautsky de eliminar a potência dessa arma foi singularmente ineficiente. A ofensiva revisionista tomou cada vez mais forte forma de acordo com a inevitabilidade do colapso capitalista. O outro lado da moeda era sempre a infindável expansibilidade do capitalismo e, portanto, a crueldade e a destrutividade da revolução. Já tivemos ocasião de examinar com algum detalhe a contribuição de Tugan Baranovski à causa revisionista. E do ponto de vista do economista, ela é certamente muito interessante. Segundo Tugan, Marx tinha não uma, mas duas teorias do colapso. Uma baseada na tendência decrescente da taxa de lucro e outra no subconsumo. Tugan julgava que conseguira refutar ambas as teorias. Sua conclusão final, portanto, foi a de que o colapso do capitalismo não era de forma alguma uma necessidade econômica. Abre aspas, a humanidade nunca chegará ao socialismo como um dom de forças elementares cegas, mas deve, consciente de seu objetivo, trabalhar para a nova ordem e lutar por ela. Fecha aspas. O problema estava, portanto, relegado a uma época remota, quando a humanidade estivesse finalmente pronta a adotar o socialismo. Tugan não procurou nunca distinguir entre a teoria do colapso e a da crise. Um capítulo intitulado A Teoria da Crise de Marx, em seu trabalho anterior sobre a teoria e história das crises, corresponde intimamente a um capítulo intitulado O Colapso da Ordem Econômica Capitalista, no livro posterior sobre os princípios do marxismo. Aparentemente, Tugan acreditava que a teoria de Marx previa um crescimento contínuo na severidade das crises, até atingirem tal intensidade que provocaria um colapso. Em resumo, essa opinião não está provavelmente muito longe da opinião de Bernstein. É desnecessário dizer que ela não proporciona um conceito muito específico ou utilizável de colapso. 5. Conrad Smith. Ao criticar as opiniões de Tugan, Conrad Smith, revisionista, trouxe uma contribuição valiosa à controvérsia sobre o colapso. Julgando certo que Marx e os marxistas tinham uma teoria do colapso, Smith procurou demonstrar que sua essência era o subconsumo. Abre aspas, é desse ponto de vista que a teoria de que o capitalismo se aproxima de uma catástrofe econômica geral pode ser desenvolvida de forma mais simples e clara. Fecha aspas. A catástrofe econômica geral aparentemente significa para ele o que o colapso significa para Bernstein, uma crise generalizada extremamente severa. A argumentação, desenvolvida com clareza admirável, merece ser citada. Abre aspas, não conduzem os capitalistas, por sua oposição a todos os aumentos de salário, uma luta que tem a tendência de manter a renda e, portanto, também a capacidade aquisitiva das massas no nível mais baixo possível, ao passo que eles, os capitalistas, por outro lado, aumentam sua própria renda e, portanto, a massa de capital acumulado em busca de investimento produtivo numa progressão que cresce rapidamente? Poderá, nessas circunstâncias, o aumento da capacidade de consumo manter o ritmo de acumulação do capital? Em caso negativo, não deverá, então, a venda de mercadorias tornar-se sempre mais difícil, à medida que a procura de consumo, base da produção, se atrasar em relação à rápida acumulação do capital e expansão da produção, tendo apenas a exportação, os gestos estatais improdutivos, etc., para produzir o processo? Dessa forma, portanto, o capitalismo tenderia a criar de si mesmo e em si mesmo um estado de superprodução cada vez mais intenso.
A maior competição pelo mercado, resultante da crescente dificuldade de vendas, terá a tendência de se manifestar no aumento da pressão sobre os preços e, com isso, numa queda na taxa de recuperação ou na taxa média de lucro, queda em consequência da qual o modo de produção capitalista se torna, mesmo para a maioria dos empreendedores particulares, cada vez menos lucrativo e perigoso, ao passo que, ao mesmo tempo, o mercado de trabalho piora progressivamente para os operários e as fileiras do exército de reserva industrial aumentam terrivelmente. A trilha do desenvolvimento da sociedade capitalista seria, assim, semelhante à trilha de seu colapso, e a transição para uma nova ordem socialista seria imposta por uma situação forçada da própria sociedade. Fecha aspas. Como descrição da tendência do subconsumo, esse trecho é excelente. A fraqueza da análise de Smith é, porém, evidente. Ele trata a tendência decrescente de lucro e a crescente reserva industrial como um derivado do subconsumo, ao invés de tendências paralelas do desenvolvimento capitalista. Com isso, pode rejeitar toda a teoria do colapso juntamente com suas consequências revolucionárias. Pois, se todas as dificuldades do capitalismo nascem do subconsumo, podem então ser todas eliminadas, aumentando suficientemente o poder aquisitivo das massas. Pergunta então, abre aspas, como é possível determinar antecipadamente o grau em que as massas trabalhadoras poderão, pelos sindicatos e pela luta política contra os capitalistas, elevar suas rendas e, portanto, a procura de consumo definitivo? Como, então, é possível determinar que o aumento na renda do trabalhador deve sempre necessariamente atrasar-se em relação ao aumento da renda e à acumulação da classe capitalista, que realmente era a base de toda essa profecia da catástrofe? Fecha aspas. Segundo essa opinião, o programa dos reformistas socialistas era calculado para manter o capitalismo indefinidamente. Finalmente, Smith acreditava, bem como seus companheiros revisionistas, que a classe trabalhadora seria bastante forte e bastante educada para realizar o socialismo sem o acicate das condições econômicas intoleráveis. Infelizmente, toda essa argumentação passa por sobre a relação direta que existe entre salários e taxa de lucro. Smith propõe superar-se a tendência do subconsumo, intensificando a tendência decrescente da taxa de lucro. Já sabemos que qualquer das duas é capaz de causar uma crise. No que se relaciona com o colapso capitalista, se realmente temos de chegar a essa eventualidade, parece não haver razão para supor que qualquer delas seja menos perigosa do que a outra. 6. Posição de Kautsky em 1902. Em 1902, Kautsky publicou sua mais extensa e mais importante contribuição à teoria da crise, na forma de um artigo de crítica sobre o livro de Tugan, Teoria e História das Crises Comerciais na Inglaterra. Dessa vez, as questões relacionadas com a teoria do colapso, embora não a expressão em si, receberam um tratamento substancial de Kautsky, que dedicou quase um terço de todo o artigo à investigação da questão de saber, abre aspas, se o caráter da crise se modifica e em que proporções se evidencia uma tendência a desaparecer ou se tornar mais branda, como vários revisionistas, de acordo com os otimistas liberais, ainda insistiam há 2 ou 3 anos. Fecha aspas. Valendo-se do próprio material descritivo e estatístico de Tugan, Kautsky chega a uma resposta precisa. Abre aspas. Podemos dizer, em geral, que as crises se tornam cada vez mais severas e de alcance maior. Fecha aspas. Além disso, considerações teóricas levaram-no a acreditar que o capitalismo está destinado a um período de depressão crônica. Abre aspas. Segundo nossa teoria,
esse desenvolvimento é uma necessidade e prova-se por isso que o método capitalista de produção tem limites além dos quais não pode ir. Deverá chegar uma época, e pode ser dentro em pouco, em que se tornará impossível ao mercado mundial expandir-se ainda mais rapidamente do que as forças produtivas da sociedade, uma época em que a superprodução será crônica para todas as nações industriais. Mesmo então, os altos e baixos da vida econômica são possíveis e prováveis. Uma série de revoluções técnicas que desvalorizam a massa dos meios de produção existentes e exigem a criação em larga escala de novos meios de produção, a descoberta de novos campos auríferos, ricos, etc., podem mesmo, então, durante certo tempo, estimular o ritmo dos negócios. Mas a produção capitalista exige uma expansão ininterrupta, rápida, para que o desemprego e a pobreza dos operários, de um lado, e a insegurança do pequeno capitalista, de outro, não atinjam a uma tensão extrema. A existência continuada da produção capitalista perdura mesmo nesse estado de depressão crônica, mas se torna completamente intolerável para a massa da população. Esta é forçada a procurar uma saída da miséria geral e só pode encontrá-la no socialismo. Considero essa situação forçada como inevitável se o desenvolvimento econômico continuar como até agora, mas espero que a vitória do proletariado intervenha em tempo para dar nova direção ao desenvolvimento antes que chegue a situação forçada em questão, de modo que seja possível evitá-la. Fecha aspas. A análise em que se baseia essa conclusão deixa muito a desejar. A própria conclusão, no entanto, é muito superior às anteriores versões da teoria do colapso, porque diz o que realmente pretende dizer. Ao invés de um colapso cataclísmico do capitalismo, mas de conceituação muito vaga e indefinida, temos aqui pela primeira vez um quadro preciso da depressão crônica. Melhorias temporárias são ainda possíveis, e qualquer coisa que se assemelhe ao desaparecimento automático do capitalismo está fora de cogitação. Mas a crescente dificuldade econômica leva o povo a buscar uma solução e no que se relaciona com a grande maioria, a única esperança de salvação está no socialismo. Kautsky expressa a crença de que o por ele chamado de força e maturidade do proletariado, em sua polêmica com Bernstein, será bastante forte para provocar o aparecimento do socialismo antes que o capitalismo tenha degenerado e essa situação tão penosa. Vê-se agora o que não ocorria em seu trabalho anterior, que a confirmação ou não dessa esperança é irrelevante para as tendências econômicas fundamentais da produção capitalista. Pois Kautsky estava longe de participar da opinião complacente de Smith quanto à possibilidade de que a luta do proletariado contra os capitalistas removesse as barreiras da expansão capitalista. Se a teoria de Kautsky da depressão crônica deve ser classificada como uma versão da teoria do colapso, é ponto controverso. De qualquer forma, nas relações de ambas com as questões práticas de estratégia e tática, há uma grande semelhança. Kautsky encerra o artigo com um exame admiravelmente claro da relação entre sua teoria e a tática do movimento socialista. Os revisionistas, diz ele, querem transformar a social-democracia de um partido de luta proletária num partido democrático de reformas socialistas. Abre aspas, esse renascimento da velha democracia pequeno-burguesa só pode ser considerado possível pelos que acreditam que o antagonismo de classe entre o proletariado e as classes possuidoras se está tornando mais fraco, fecha aspas, diz Kautsky, acrescentando, abre aspas, o conceito de uma melhoria no antagonismo de classe é incompatível com nossa teoria das crises. Se essa teoria estiver certa,
o modo de produção capitalista está destinado a um período de depressão contínua. E se o proletariado não conquistar o poder político dentro em pouco, o desenvolvimento econômico deverá intensificar o antagonismo de classe até o momento em que esse estado de depressão contínua for atingido. Fecha aspas. Além disso, não só as lutas de classes internas, mas também os conflitos internacionais se tornam cada vez mais severos, pois à medida que o estado de depressão crônica se aproxima, cada nação luta para expandir sua participação no mercado mundial, às expensas das demais, abre aspas, para cuja finalidade os principais meios são a conquista colonial, as tarifas protetoras e os cartéis, tendo como resultado um aguçamento dos antagonismos entre os grandes estados industriais. Fecha aspas. O único caminho que o proletariado tem a seguir é o da luta de classes, utilizando todos os conhecimentos que a boa teoria possa proporcionar e se afastando resolutamente das ilusões do gradualismo revisionista. Abre aspas. Crises, conflitos, catástrofes de todas as sortes, eis a agradável aliteração que o curso do desenvolvimento coloca na perspectiva das próximas décadas. Tal como muitos sonhos se apagaram em fumo nos últimos anos, o sonho da eliminação da crise pelos cartéis, o sonho de uma conquista pacífica do poder, passo a passo e de forma despercebida, com experiência à la Millerand, e finalmente o sonho da saturação da classe dominante inglesa com um espírito socialista. Assim, os acontecimentos dos próximos anos levarão ao desaparecimento do sonho que hoje flutua em nossos olhos, de que as guerras e catástrofes sejam coisas do passado e que, à nossa frente, se abre uma estrada plana de progresso pacífico e tranquilo. Fecha aspas. 7. Louis B. Boudin. Durante toda a década após o aparecimento do livro de Tuga e os importantes artigos críticos de Smith e Kautsky, nenhum ponto de vista notável surgiu na polêmica sobre o colapso. Escrevendo seus princípios teóricos do marxismo em 1905, Tuga observou, com evidente desaprovação, que quase todos os socialistas, quaisquer que fossem suas divergências, estavam unanimemente de acordo que, abre aspas, deve haver uma época em que a superprodução se tornará crônica e a ordem econômica capitalista entrará em colapso devido à impossibilidade de encontrar escoadouros para o capital recém-acumulado. Fecha aspas. Tuga certamente exagerava quanto à concordância entre os socialistas. Sua tentativa de retratar Smith como um teórico do colapso e dar com isso a impressão de que a opinião em questão desfrutava o apoio até mesmo dos revisionistas foi apenas um recurso de argumentação. Entre os marxistas ortodoxos, porém, foram sem dúvida poucas as diferenças de opinião séria na época. Da fermentação dos debates de Bernstein, surgiram uma versão relativamente estabilizada da teoria marxista ortodoxa. Quanto às crises e ao colapso socialista, essa versão seguia de perto as ideias expostas por Kautsky em 1902. Louis B. Boudin foi um porta-voz adequado desse período de estabilização teórica. Seu livro The Theoretical System of Karl Marx, de 1907, embora contendo pouca coisa nova ou original, nem por isso é menos substancial, pois resume melhor do que qualquer outro as opiniões teóricas dos representantes acreditados do socialismo internacional da primeira década do século. Na teoria da crise, Boudin aceitava uma explicação rudimentar do subconsumo. Acreditava que as crises se tornarão mais severas e que havia limites objetivos definidos à expansão do capitalismo. Chega mesmo a falar do, abre aspas, colapso puramente econômico, mecânico do sistema capitalista, fecha aspas.
Não tinha, porém, inclinação a acentuar o problema do colapso. E sua posição geral está melhor expressa no seguinte trecho, abre aspas, segundo a filosofia marxista, um sistema de produção só pode durar enquanto ajuda, ou pelo menos não impeça, o desdobramento e a exploração cabal das forças produtivas da sociedade. E deve dar lugar a outro sistema quando se torna um empecilho, um grilhão à produção. Que um sistema se torna um empecilho, um grilhão à produção, quando só pode existir impedindo a produção e desperdiçando o que já produziu, não é preciso dizer. Tal sistema não pode, portanto, durar muito, independentemente da possibilidade ou impossibilidade puramente mecânica de sua continuação. Tal sistema se torna historicamente impossível, mesmo que mecanicamente ainda seja possível. Fecha aspas. Fim da citação. The Theoretical System of Karl Marx, 1907. A semelhança entre essa opinião e a expressa por Kautsky em sua crítica de Tugan é evidente. Em geral, podemos dizer que a análise de Bourdieu só é distinguível da análise de Kautsky pelo caráter primitivo mais acentuado de seu subconsumo. Depois de Bourdieu, a questão do colapso apagou-se no conjunto da polêmica teórica. Hilferding, muito influenciado por Tugan, declarou que, abre aspas, o colapso econômico não é, sob nenhum aspecto, uma concepção racional, fecha aspas, mas não desenvolveu o tema. Nem Kautsky, escrevendo uma longa crítica de Hilferding, sentiu-se inclinado a debater a questão. Na verdade, ele não estava disposto a uma polêmica estéril. Abre aspas, o revisionismo teórico, embora não o prático, foi derrotado. E nós, marxistas, podemos dedicar toda a nossa energia e tempo à grande tarefa de construir e adaptar ao nosso tempo a estrutura que nossos mestres deixaram de forma incompleta. Fecha aspas. Tudo estava tranquilo no fronte teórico, mas não por muito tempo. Pouco mais de um ano após essas palavras de Kautsky, Rosa Luxemburgo lançou uma bomba no meio dos teóricos complacentes da social-democracia. A reação foi de uma surpresa chocada e de irritação mal disfarçada. 8. Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo tentou mostrar que a acumulação de capital é impossível num sistema capitalista fechado. Marx não percebeu isso porque seu trabalho não foi completado. Ela se propunha fornecer a prova que faltava, fechar a brecha mais importante que ainda havia no sistema marxista e com isso explicar o até então inexplicável fenômeno do imperialismo moderno. No âmago do problema de acumulação de capital, segundo Rosa Luxemburgo, está a realização da mais-valia. Na reprodução simples, a realização da mais-valia não apresenta problema. É vendida aos capitalistas para o consumo destes. Mas, na reprodução ampliada, a questão é diferente. O valor de todas as mercadorias e, portanto, da produção social total consiste do capital constante mais capital variável mais mais-valia. O capital constante é realizado através das compras de novo equipamento dos próprios capitalistas. O capital variável é realizado através dos gastos que os operários fazem de seus salários. Até aí tudo claro. Mas o que ocorre com a mais-valia? Uma parte é adquirida pelo capitalista para seu consumo. Outra parte ele deseja acumular, e nisso está a dificuldade. Abre aspas, onde está a procura da mais-valia acumulada? Fecha aspas. Nota, a acumulação do capital. Edição de 1922. Esse trabalho será, daqui por diante, citado como acumulação do capital. A obra posterior
será denominada como anticrítica. Voltando ao texto. Os capitalistas certamente não podem realizar a mais-valia que desejam acumular, vendendo-a aos trabalhadores, pois estes esgotam seus salários na realização do capital variável. Não podem vendê-la a si mesmo para consumo, porque então estaríamos de volta ao sistema de reprodução simples. Abre aspas. Quem então pode ser o recipiendário ou consumidor da porção social das mercadorias cuja venda é um pré-requisito necessário da acumulação de capital? Fecha aspas. Poderíamos pensar que a parte da mais-valia em questão existe na forma de meios de produção adicionais que os capitalistas compram entre si e dessa forma tornam a acumulação possível. Mas, então, quem compraria a quantidade ainda maior de mercadorias produzidas no período seguinte? Se a resposta for que elas apenas se amontoam para sempre, então, abre aspas, temos à nossa frente um carrossel que gira em torno de si mesmo no ar vazio. Isso não é acumulação capitalista, ou seja, acumulação de capital em dinheiro, mas o oposto. Produção pela produção. E do ponto de vista do capital, um absurdo completo. Fecha aspas. Com esse raciocínio, Rosa Luxemburgo conclui que o problema por ela formulado é insolúvel e que a única saída é deixar de lado a suposição com a qual partira, ou seja, a de um sistema fechado, constituído exclusivamente de capitalistas e trabalhadores. Com isso, passa a argumentar que a parte da mais-valia que deve ser acumulada pode ser realizada apenas pela venda aos consumidores não capitalistas, ou seja, aos consumidores totalmente fora do sistema capitalista. Seja por viverem em país ainda intocado pelo capitalismo ou porque a parte da população a que pertencem, camponeses, por exemplo, ainda vive no nível da produção simples. O próprio processo de expansão, porém, atrai essas nações e camadas da população atrasadas para a órbita do capitalismo. Elas serão finalmente absorvidas e, quando tal ocorrer, a impossibilidade teórica de um capitalismo fechado se manifestará na prática. O sistema entrará em colapso sozinho. À base dessa teoria, o imperialismo surge como uma tentativa da parte das nações capitalistas de controlar o máximo possível do mundo não capitalista ainda restante. As tarifas altamente protetoras parecem constituir o meio pelo qual cada país busca barrar aos outros o acesso ao seu próprio mercado interno não capitalista. Dessa forma, os mais notáveis fenômenos da última fase do desenvolvimento capitalista são explicados como consequência da iminência do esgotamento do mercado não capitalista. Pelo mesmo indício, são considerados como os precursores do iminente colapso do capitalismo que nenhuma força do mundo pode impedir. A teoria de Rosa Luxemburgo é passível de crítica sob muitos aspectos. Um erro, em particular, obscurece os demais. Nota: deixamos de lado totalmente os problemas puramente monetários da acumulação de capital, embora ela dedique grande atenção a eles, confundindo frequentemente a pergunta de onde vem a procura com a outra de onde vem o dinheiro. É no exame dessa última que ela se mostra menos feliz. De qualquer forma, trata-se de um problema menor sem importância para a sua tese principal. Fim da nota. Ao discutir a reprodução ampliada, ela implicitamente conserva as suposições da reprodução simples. O dogma que nem por um momento ela põe em dúvida de que o consumo dos trabalhadores não pode realizar a mais-valia implica que a quantidade total de capital variável e, portanto, também o consumo dos trabalhadores devem permanecer fixos e constantes como na reprodução simples. Na realidade, a acumulação envolve tipicamente o acréscimo ao capital variável
E quando esse capital variável adicional é consumido pelos trabalhadores, realiza uma parte da mais-valia que tem a forma física de bens de consumo. Nota, em termos dos esquemas de reprodução utilizados no capítulo 10, o capital adicional variável que realiza a mais-valia é designado como MAV. Fim da nota. Como Rosa Luxemburgo não compreendeu isso, parecia-lhe que o consumo não podia aumentar dentro da moldura do capitalismo. Daí, para a conclusão de que os acréscimos ao estoque de meios de produção não poderiam ter qualquer função, é apenas um passo. Dada sua premissa sobre a constância do consumo, isso seria indubitavelmente correto. Só poderia ser negado pelos que acreditam na completa independência entre produção e consumo, à la Tugan Baranovsky. Os acréscimos constantes aos meios de produção seria então realmente, abre aspas, um carrossel que gira em torno de si mesmo no ar vazio, fecha aspas. Como, porém, a constância do consumo não se apoia em nada mais substancial do que a própria inflexibilidade lógica de Rosa Luxemburgo, toda teoria se desmorona como um castelo de cartas. A mordaz observação de Bucari é ainda a crítica mais reveladora de toda a estrutura teórica. Abre aspas. Se excluímos a reprodução ampliada do começo de uma prova lógica, é naturalmente fácil fazê-la desaparecer no fim. É simplesmente uma questão de erro de lógica simples. Fecha aspas. Citação de Bucari, Imperialismo e Acumulação de Capital. Além do erro fundamental de incompreensão e má utilização dos esquemas de reprodução, outras fraquezas e confusões no pensamento de Rosa Luxemburgo são de importância subsidiária. Para nossa finalidade, é necessário apenas mostrar que se a análise estivesse certa, ao negar a possibilidade de acumulação num sistema fechado, seus consumidores não capitalistas não poderiam de forma alguma modificar a situação. Não é possível vender a consumidores não capitalistas sem também comprar deles. No que se relaciona com o processo de circulação capitalista, a mais-valia não pode ser eliminada desse modo. Na melhor das hipóteses, mudará de forma. Quem comprará as mercadorias importadas dos meios não capitalistas? Se não houve, por questão de princípio, nenhuma procura das mercadorias exportadas, não poderá haver, igualmente, procura para as mercadorias importadas. Toda distinção entre consumidores capitalistas e não capitalistas é, no contexto, sem importância. Se o dilema fosse real, provaria mais do que ela pretendia. Demonstraria não o iminente colapso do capitalismo, mas a impossibilidade do capitalismo. Rosa Luxemburgo, ao contrário dos Narodnik na Rússia, uma década e meia antes, tinha um sentido da realidade econômica e política muito agudo para levar sua lógica a essa conclusão absurda. Não correu nunca o perigo de, na frase de Lenin, fugir, abre aspas, de uma realidade desagradável, mas indubitável para o mundo nevoento das fantasias românticas, fecha aspas. Ela se salvou, porém, pelo expediente duvidoso de inventar uma falsa solução para um problema capcioso. No todo, a acumulação de capital é dedicada à análise teórica e só, incidentalmente, às deduções políticas. Não obstante, Rosa Luxemburgo expressou num prefácio a esperança de que, além de seu interesse puramente teórico, o trabalho pudesse ter, abre aspas, algum significado para a nossa luta prática contra o imperialismo, fecha aspas. E não deixou dúvida quanto à sua opinião sobre o caráter geral das implicações políticas do imperialismo, abre aspas, quanto mais violentamente o capital, através de métodos militares no mundo externo e também internamente, afasta os elementos não capitalistas e deprime as condições de vida de toda a classe trabalhadora, tanto mais
a história diária da acumulação de capital no cenário mundial se transforma numa cadeia contínua de catástrofes sociais e políticas e de convulsões que, juntamente com catástrofes econômicas periódicas na forma de crises, tornarão impossível a continuação da acumulação e farão necessária a rebelião da classe trabalhadora internacional contra o domínio do capital. Antes mesmo que este se choque contra as barreiras econômicas por ele mesmo criadas. Fecha aspas. A recepção que teve a acumulação de capital na imprensa social-democrata foi uma verdadeira surpresa para a autora. Ela esperava que todos os marxistas fossem convencidos pelos seus argumentos e concordassem que a sua solução era, abre aspas, a única possível e imaginável para o problema. Fecha aspas. Ao invés disso, a maioria dos comentários foi muito restritiva e, mais ainda, abertamente hostil. O artigo da Vorwärts, jornal oficial do partido, abre aspas, apresenta um aspecto estranho mesmo para o leitor não familiarizado com a questão, mas é ainda mais estranho quando consideramos que o livro criticado é de caráter puramente teórico, não abre polêmica com nenhum marxista vivo e se mantém em seu tema, fecha aspas, anticrítica. As críticas desfavoráveis não encerraram o assunto. Quem elogiasse o livro sentia o desagrado dos círculos superiores do partido. Somente os que falavam mal dele podiam ser considerados como entendidos, abre aspas, uma situação sem precedente e de certa forma cômica, fecha aspas, pensou ela. A reação dos porta-vozes oficiais da social-democracia ao livro não trouxe qualquer contribuição teórica de significação e é interessante principalmente pelo estado de espírito que revela. No movimento alemão, o receio da revolução se havia tornado, na época, uma característica tanto dos ortodoxos como dos revisionistas. Era ainda moda falar da revolução, que ocorreria num futuro indefinido. Para isso, era, paradoxalmente, necessária uma teoria que garantisse a capacidade de duração do capitalismo. Portanto, todas as teorias do colapso tinham de ser combatidas e a capacidade de expansão do capitalismo, considerado simplesmente como sistema econômico, tinha de ser afirmada. A revolução podia, então, ser tratada como um ato deliberado do proletariado, para o qual, porém, ela levaria longo tempo a preparar-se. Na prática, essa posição é indistinguível da posição dos revisionistas e diametralmente oposta à de Rosa Luxemburgo. Não é de espantar, portanto, que ela fosse considerada como uma mulher perigosa e irresponsável. Apesar de seus sérios erros de análise e da hostilidade do marxismo oficial, Rosa Luxemburgo era mais genuinamente marxista do que qualquer outro membro do movimento alemão. Como materialista histórico, se não como teórico da economia no sentido mais limitado, ela estava muito acima de seus críticos. Escreveu, abre aspas, se levantarmos como os entendidos a suposição da capacidade ilimitada de acumulação de capital, então o chão firme da necessidade histórica objetiva escapa aos pés do socialismo. Teremos de nos refugiar na névoa das escolas e sistemas pré-marxistas que pretendem derivar o socialismo apenas da injustiça e crueldade do mundo presente e da mera vontade revolucionária da classe operária. Fecha aspas. Ao contrário de Marx, ao rejeitar, abre aspas, a capacidade ilimitada da acumulação do capital, fecha aspas, Rosa Luxemburgo estabeleceu um conceito de colapso mecânico. Mas essa diferença é, no final das contas, sem importância, quando contraposta ao seu acordo fundamental com a natureza do próprio processo histórico. 9. Atitudes do pós-guerra. A guerra e suas consequências interromperam o debate sobre o colapso. Somente quando o capitalismo mundial chegar à estabilização relativa de meados da década de 1920, a questão dos limites teóricos da expansão do capitalismo ocupou novamente a atenção dos economistas marxistas.
Havia então, por assim dizer, três pontos de vista principais. Havia, primeiro, a posição do Partido Social Democrata, cujos porta-vozes, em sua quase totalidade, haviam chegado a um ponto de vista reformista. Nessa posição, vamos encontrar argumentos semelhantes aos defendidos pelos revisionistas na passagem do século, com a diferença que os outrora destacados líderes ortodoxos, Kautsky e Hilferding, haviam unido forças abertamente com os revisionistas para formar uma frente única contra a teoria do colapso. Kautsky, escrevendo em 1927, repudiou sua teoria anterior da depressão crônica, da qual o capitalismo não poderia encontrar saída. Abre aspas, a expectativa de que as crises algum dia se tornariam tão amplas e duradouras que a continuação da produção capitalista se tornaria impossível e sua substituição por uma ordem socialista se tornaria inevitável, já não encontra apoio hoje. Fecha aspas. Die Materialistische Geschichtsauffassung. Hilferding, falando perante a Conferência Anual do Partido Social Democrata em 1927, colocou a questão ainda mais explicitamente. Abre aspas, rejeitei sempre qualquer teoria do colapso econômico. Após a guerra, essa teoria foi defendida principalmente pelos bolcheviques, que acreditavam estarmos então na iminência do colapso do sistema capitalista. Não temos razão para recear isso. Sempre foi nossa opinião que a derrubada do sistema capitalista não deve ser esperada fatalisticamente, nem será provocada pelas leis internas do sistema, mas deve ser o ato consciente do proletariado. Fecha aspas. Citação por Grossman, na acumulação em Zusammenbruch des Kapitalistischen Systems. Em segundo lugar, vamos encontrar a opinião defendida pelos bolcheviques. Não pode haver dúvida de que Hilferding estava errado ao atribuir-lhes uma teoria do colapso especificamente econômica. Desde a luta teórica contra os Narodnik, na qual Lenin teve papel destacado, os teóricos bolcheviques têm hesitado muito em dar apoio a previsões de catástrofes puramente econômicas. Por outro lado, eles acreditavam claramente no fim inevitável do capitalismo, mas esperavam que resultasse de guerras, que eram não o crescimento da tendência do colapso econômico, mas uma caça intensiva dos lucros monopolistas pelos grandes trustes em países capitalistas rivais. A guerra e a Revolução Russa evidentemente proporcionaram um forte impulso a esse raciocínio, que examinaremos detalhadamente na parte 4. Em termos do problema colocado no início deste capítulo, os bolcheviques não podem ser classificados como partidários da teoria do colapso. Em terceiro lugar, estavam os que continuavam afirmando a tese do colapso. Com os antigos líderes do marxismo ortodoxo, como Kautsky e Knoll, em aliança aberta ou mal disfarçada com os revisionistas, essa posição ficou nas mãos dos partidários de Rosa Luxemburgo. Imperialismo, de Fritz Steinberg, é o produto mais destacado no campo econômico dessa escola de pensamento marxista. Nos pontos essenciais, ele repetiu os argumentos de Luxemburgo, inclusive seus erros, mas conseguiu contribuir com um pouco de seu. No conjunto, portanto, a década posterior à guerra viu pouco progresso no sentido de um esclarecimento do problema do colapso. Era essa a situação quando Henrik Grossman publicou, em 1929, o mais detalhado e completo exame do problema até então divulgado. A acumulação e a lei do colapso do sistema capitalista. Um breve exame desse trabalho nos deixará bem atualizados, pois a década de 1930 não constituiu um progresso substancial na economia marxista, fato que poderá ser explicado pelas quase impossíveis condições de trabalho em muitas partes do continente europeu,
a preocupação dos teóricos russos com uma série de novos problemas e o atraso relativo do marxismo anglo-americano, particularmente em questões de teoria econômica. Nota: isso não significa que trabalhos interessantes e importantes do ponto de vista teórico para a análise da crise capitalista não tivessem surgido durante a década de 30. Alguns livros podem ser mencionados. Na Europa Central, Otto Bauer, Zwischen Zawe Waldgren, de 1936, Nathalie Moskowska, Zur Kritik modernen Krisentheorien, de 1935. Na Inglaterra, Maurice Dobb, Political Economy and Capitalism, 1937. E na América, Lewis Corey, The Decline of American Capitalism, de 1934. Nenhum deles, porém, se ocupa principalmente do problema de que trata o presente capítulo. Fim da nota. 10. Henrik Grossman. A teoria do colapso capitalista de Grossman, não precisamos levar a sério sua pretensão de ter sido o primeiro a exumar a verdadeira doutrina do próprio Marx, tem pelo menos o mérito da originalidade. Para Grossman, o problema da realização não existe. Preocupa-se tão pouco com a relação entre a produção e o consumo como Tugan Baranovsky. Como, então, consegue atribuir ao sistema capitalista o seu destino? O método é extremamente engenhoso. A base do raciocínio de Grossman é um esquema de reprodução idealizado por Otto Bauer para uso em sua crítica à acumulação de capital de Rosa Luxemburgo. Esse esquema tem as seguintes características: a população operária e a quantidade de capital variável crescem a taxa de 5% ao ano. A taxa de mais-valia continua sempre em 100%, de forma que a quantidade total de mais-valia aumenta também a taxa de 5%. A composição orgânica do capital se eleva. Para que isso ocorra, supõe-se que o capital constante aumenta a taxa de 10% ao ano. A forma pela qual a mais-valia é dividida em suas três partes básicas, consumo capitalista, capital variável adicional e capital constante adicional, é rigidamente determinada por essas suposições. Tanto deve ir para o capital constante adicional, tanto para o capital variável adicional, para manter as taxas de crescimento supostas. O restante é deixado ao consumo dos capitalistas. É evidente que, se esse esquema for levado bastante longe, dará resultados estranhos, pois os incrementos do capital constante, embora em si mesmos derivados da mais-valia, devem, pelo que se supõe, crescer mais depressa do que essa mais-valia. Bauer desenvolveu seu esquema para um período de apenas 4 anos, que não era bastante para revelar suas curiosidades potenciais. Mas Grossman o leva resolutamente à frente até os 35 anos. No 21º ano, a quantidade de mais-valia que fica para o consumo dos capitalistas começa a declinar, e no 34º ano ela desaparece quase completamente. A partir daí, não só os capitalistas passam fome, como nem com esse sacrifício podem manter a predeterminada taxa de acumulação nas predeterminadas proporções do capital constante e variável. Em outras palavras, o esquema se desmorona devido à falta de mais-valia. Dentro de suas suposições, é literalmente impossível levá-lo além do 35º ano. Nota: o número de anos pelo qual o esquema se pode desenvolver é naturalmente determinado pela grandeza absoluta das cifras em questão para o primeiro ano para as taxas relativas de crescimento do capital constante e variável. O primeiro ano de Bauer é dado pela fórmula 200.000 C mais 100.000 V mais 100.000 M. O 34º ano mostra 4.641.489 C mais 500.304 V mais 500.304 M.
A quantidade de M, 500.304, é aqui menor, de menos de 10% de 4.641.489, mais 5% de 500.304. Portanto, o esquema deve chegar ao fim no 34º ano. Fim da nota. O esquema de Bauer falha pela escassez de mais-valia. No salto mental, Grossman conclui que o sistema capitalista também deve desmoronar devido à escassez de mais-valia. A teoria de Rosa Luxemburgo de um excesso de mais-valia é por ele invertida. Abre aspas. A dificuldade está antes na expansão do capital. A mais-valia não basta para a continuação da acumulação e da suposta taxa de acumulação. Daí a catástrofe. Fecha aspas. Apesar de certas qualidades e aperfeiçoamentos, essa teoria da escassez de mais-valia, derivada do esquema de Bauer, é a essência do pensamento de Grossman sobre o problema do colapso. Nota: podemos observar que a tendência decrescente da taxa de lucro, apesar de presente no esquema de Bauer, nada tem com a teoria do colapso de Grossman, embora numerosas observações feitas no curso do trabalho possam levar a uma impressão contrária. Moskovska, zur Kritik moderner Krisentheorien, capítulo 4, é levada ao equívoco de interpretar a teoria de Grossman como uma teoria da taxa decrescente de lucro. Fim da nota. A teoria de Grossman mostra de forma extremada os perigos do raciocínio mecanicista na ciência social. Os esquemas de reprodução, inclusive o de Bauer, são um método útil de tornar compreensível o caráter de um certo conjunto de relações. Mas tomar qualquer esquema particular e necessariamente arbitrário e supor que ele represente fielmente a essência do processo real da acumulação de capital é deixar-se levar ao desastre teórico. Lenin observou certa vez ao criticar Tugan-Baranovsky que, abre aspas, esquemas nada provam, podem apenas ilustrar um processo quando seus elementos separados forem teoricamente esclarecidos. Fecha aspas. Citação das Capital. Edição do Instituto Marx Engels Lenin, volume 2. Grossman teria feito bem em ouvir a advertência. Seu fracasso ao esclarecer os elementos do esquema leva a uma séria deformação do verdadeiro processo de acumulação e a uma conclusão inaceitável. Só podemos assinalar aqui alguns dos efeitos mais evidentes da teoria de Grossman. Em primeiro lugar, o esquema de Bauer torna a taxa de acumulação dependente de dois fatores: a taxa de crescimento da população e a suposta necessidade de que o capital constante aumente 2 vezes mais rapidamente do que o capital variável. A taxa de crescimento da população é então estabelecida numa cifra muito alta, ou seja, uma taxa composta de 5% ao ano. Nota: comparando com as condições históricas reais, podemos assinalar que mesmo nos Estados Unidos, durante os anos de 1839 a 1915, período de crescimento demográfico extremamente rápido, a taxa composta de aumento anual não foi superior a 2,28%. Fim da nota. Em quase todas as circunstâncias, a suposição de que o capital constante cresce 2 vezes mais depressa do que o variável parece bastante fora da realidade, mas chega a se aproximar do fantástico quando associada à suposição de que a força de trabalho cresce a taxa enorme de 5% ao ano, pois o crescimento rápido do volume da força de trabalho é precisamente o fator que age mais fortemente para manter baixa a razão entre o capital constante e o variável. Isso ocorre porque uma oferta abundante de trabalho impede que os salários se elevem e, portanto, restringe a tendência de substituir a força de trabalho pela máquina. Segue-se que, se fizéssemos a suposição de um rápido crescimento na oferta do trabalho,
só seria razoável supor um aumento no capital constante que fosse aproximadamente igual ao aumento no capital variável. Com essa hipótese, o esquema deve ser expandido indefinidamente. Usando-se o método de Grossman, teríamos que concluir que o capitalismo pode permanecer para sempre. Grossman poderia responder que uma composição orgânica do capital crescente é característica essencial do capitalismo, que não pode ser afastada por hipótese. Isso é certo, mas quais as causas da tendência crescente da composição orgânica do capital? A resposta é que o preço do trabalho tende a se elevar sob o estímulo da acumulação. O esforço organizado dos operários tem, em certas épocas, um papel importante quanto à escassez real sobre esse aspecto, e que isso induz a uma substituição contínua da força de trabalho pelas máquinas. Em outras palavras, a taxa de acumulação é a variável independente. A divisão da acumulação entre capital constante e variável não é fixa, e sim depende em boa parte das relações entre a taxa de acumulação e a taxa de crescimento da força de trabalho. Em geral, essa relação é de molde a produzir uma taxa de aumento do capital constante relativamente maior que do capital variável. De tudo isso, que é básico para a análise marxista do capitalismo, não encontramos uma palavra em Grossman. O que ele considera a ideia de que a crescente composição orgânica do capital, como um monstro Frankenstein, forçará finalmente os capitalistas a lançar toda a sua mais-valia na acumulação. Representa uma completa inversão dos elos causais dentro do processo de acumulação. O esquema de Bauer era satisfatório para a finalidade a que se destinava, ou seja, demonstrar a possibilidade de realizar a mais-valia dentro de um sistema fechado. Como representação do processo de acumulação, porém, seu uso é errôneo e injustificável. Numerosas outras críticas à teoria de Grossman podem ser feitas. Suponhamos por um momento que sua utilização dos esquemas de Bauer fosse legítima. Mesmo assim, por que, em que sentido, o 35º ano será de colapso do ponto de vista capitalista? É certo que a mais-valia não está presente em quantidade bastante para empregar todos os trabalhadores adicionais e também acrescentar 10% ao capital constante. Mas por que isso deve ser considerado como capital ocioso, tal como faz Grossman? Suponhamos que a mais-valia fosse suficiente para acrescentar mais 4% de trabalhadores e mais 8% de capital constante. Hesitariam os capitalistas com pena do 1% de trabalhadores que não encontrariam emprego? Claro que não. De fato, pelas suposições de Grossman, cada ano, depois do 34º, veria um aumento do desemprego, mas não haveria nada que impedisse os capitalistas de continuar a investir suas acumulações e mesmo de voltar a um razoável padrão de composição espontaneamente, se assim o desejasse. O crescente desemprego teria, do ponto de vista capitalista, um efeito salutar na redução de salários e elevação da taxa de mais-valia, e, portanto, da taxa de lucro. Se os trabalhadores insistissem em se multiplicar numa taxa tão rápida, a despeito do agravamento constante das condições, aí então poderiam ser entregues ao destino malthusiano. E ninguém jamais insinuou que o capitalismo entraria em colapso por isso. A teoria de Grossman mostrou que o uso do esquema de Bauer não é adequado e que, mesmo se fosse, as conclusões que dele Grossman extrai são destituídas de fundamento. Negando a existência do problema da realização e ignorando o significado real da taxa decrescente de lucro, Grossman, na realidade, coloca-se na mesma escola de pensamento de Tugan Baranovsky. Talvez esse julgamento seja duro para quem não poupa energia em castigar Tugan, mas a precisão histórica não autoriza qualquer outra sentença. Com isso, podemos encerrar nosso exame da controvérsia sobre o colapso.
Os resultados não são conclusivos. Resta esclarecer ainda muita coisa. Até que ponto pode a análise das crises apresentadas nessa parte 3 contribuir para esse esclarecimento?